Em nome da Santa Casa, eu quero agradecer ao Dr. Tiago e à doutora Sabrina a presença aqui, a disponibilidade de vocês por estarem aqui, né? Para socializar o conhecimento de vocês com os nossos pacientes e também com a sociedade. Eu acho que essa é uma função nossa. Com certeza. Né? O Dr. Tiago é endocrinologista. Ele teve a formação em Campinas, a formação acadêmica, depois a pós-graduação dele foi na USP, em São Paulo, e ele atuou na cidade de São Paulo. Ele já teve uma proximidade com a bariátrica, já na época da sua formação, da sua pós-graduação. Eu quero lhe agradecer por estar conosco aqui, doutor Tiago. É um imenso prazer. A doutora Sabrina é nutricionista e estética. Eu quero lhe agradecer, é formada por 2 faculdades, nutrição e também a parte de estética, e quero agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos acompanhar a pergunta que eu achei bastante pertinente. Doutor, eu tenho uma dúvida. Há reganho de peso após a cirurgia? A questão de reganho de peso pode ocorrer após a cirurgia. Por isso que é muito importante, a gente insiste muito, um bom preparo do paciente. Tem que ser uma equipe multidisciplinar. O paciente tem que se entregar a esse processo de preparo. Porque se o paciente atropela a avaliação nutricional, a orientação nutricional com a nutricionista, ele atropela a questão da avaliação psicológica, ele vai ao endocrinologista, ele atropela e não traz todos os subsídios e informações para os profissionais, né? Então isso aí é o começo já do reganho de peso. A cirurgia é algo que traz um benefício bastante extenso ao paciente. Com isso, os benefícios da cirurgia são bastante frequentes, são grandes esses benefícios para o paciente, mas o paciente tem que entender que ele tem que ter uma participação nesse processo todo e no pós-operatório também. O que doutor Tiago, o senhor acha a questão, como é que você tem visto no teu consultório o seu dia a dia aí? Doutor Fábio, eu concordo plenamente com o senhor e a gente sempre conversa sobre esse assunto, de que a palavra-chave é o envolvimento do paciente, que começa desde o pré-operatório, desde a preparação, desde a concepção da ideia de fazer a cirurgia, do envolvimento do familiar, da participação de consultas multidisciplinares. Nós promovemos palestras, né? O senhor, desde que iniciou a fazer cirurgia aqui em Ponta Grossa, há cerca de 25 anos, tem feito palestras mensais, esclarecedoras sobre as indicações, sobre as contraindicações, sobre os riscos, sobre os benefícios da cirurgia. E eu tive a honra de ser convidado pelo senhor para participar junto com a Sabrina. Então, acho que o sucesso da cirurgia ele começa antes da cirurgia, né, com o envolvimento. E ele depois ele se prorroga durante o período pós-operatório. Né? A gente vê nitidamente uma diferença entre a taxa de reganho de peso entre aqueles que se mantêm vinculados à equipe no pós-operatório e aqueles que fazem a cirurgia e vão embora achando que a cirurgia termina no ato cirúrgico ou termina na retirada dos pontos na sua consulta. Né? E, na verdade, a cirurgia ela se prolonga o pós-operatório até por tempo indeterminado, sobretudo na área clínica, com as consultas com a nutricionista, com o endócrino, com a psicóloga, né? Então, esse envolvimento pré- e pós-operatório é a chave para se evitar esse reganho de peso. Ótimo. E a doutora Sabrina, como você vê a questão de reganho de peso, aonde existe o pecado do paciente, a questão alimentar, o que se tem visto? Tem diferença o homem, a mulher? Como que seria essa questão do reganho, a questão alimentar? A questão do reganho de peso eu acho que está muito ligado ao comportamento alimentar. Então, assim, quando a gente faz a cirurgia, a gente vai operar o estômago, mas a gente não opera a cabeça. Então, precisa ter esse trabalho de mudar o comportamento frente à comida. Eu tenho uma ansiedade, eu desconto na comida, então eu preciso tratar essa ansiedade para melhorar.
Vou numa festa de aniversário, então eu vou curtir o aniversariante e não ir para só comer, né? Então, a gente tem que ir mudando esses hábitos que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, né? Que são hábitos ruins, e mudando no pós-operatório. Já inicia antes, né? A mudança desses hábitos para no pós-operatório isso ficar bem estabelecido, né? Se a gente não tem uma mudança no comportamento, muito provavelmente a gente vai ter um reganho de peso. E a questão você viu uma diferença na alimentação do homem e da mulher no reganho de peso, em termos de o que eu como, o consumo é igual do alimento? Às vezes a mulher tem uma tendência maior a comer doces, então vai mais pro doce, o sorvete, que desce melhor no pós-operatório. E o homem tem uma tendência maior a ir para uma cervejinha. Então, isso também pode influenciar no reganho de peso, né? A comida mais líquida, né? A procura por doces, né? Bebidas calóricas e a procura por uma bebida alcoólica também, né? No pós-operatório, mas que já vinha com o hábito anterior à cirurgia, né? Então, esses hábitos também precisam ser mudados. Só gostaria de fazer ponderar algo aqui na questão da cirurgia, a questão de vômito, né? Que a pessoa, eu não sei a opinião, quero ouvir também a opinião do Dr. Tiago, doutora Sabrina, a questão do vômito. Fala-se bastante da dificuldade, a pessoa vomitar depois que come. É uma coisa que não sei como esses veem. O que eu tenho visto isso são as cirurgias de um passado, aonde se usava um anel. Um anel que continha o tamanho, que ele retinha o alimento dentro do estômago. Esse era um conceito. Né? E foram muitos pacientes operados com esse anel. E daí vem a opção, não sei a opinião de vocês, porque eu sei que vocês também têm esses pacientes de um passado que reganharam peso, e esses pacientes acabam, o homem derivando para um alimento mais líquido, e a mulher para um alimento também mais líquido, mais pastoso, ambos, porque é mais fácil comer. Então, isso restringe a verdura, vai a proteína, né, a carne. Não sei se vocês têm visto isso ainda. Eu vejo assim que a cirurgia bariátrica ela se divide antes e depois da retirada do anel, né? Então, quando o Dr. Fob e o Dr. Capella descreveram a cirurgia na década de 80, com a colocação de um anel no estômago, a gente vê que o vômito ele não tinha uma participação muito importante do paciente. O paciente podia cooperar, que mesmo assim ele vomitava. E com a cirurgia, a partir dos anos 2000, que passou a se chamar uma cirurgia mais metabólica, com a descoberta dos peptídeos intestinais que emanam do intestino após a cirurgia, isso possibilitou a retirada do anel, né? Tanto por esse conhecimento, pelas complicações que também se davam pelo anel, né? Incorporação do anel no estômago. E essa questão do vômito hoje, eu acho que ele é puramente dependente do paciente. Ou seja, na cirurgia com anel, o paciente tinha uma participação que não era tão relevante, porque o anel provocava vômito, independente dele comer devagar ou mais leve, ou seja, claro que ele podia cooperar, mas menos. Sim. Hoje é quase que 100% o vômito evitável a partir da conduta do paciente, ou seja, a técnica cirúrgica hoje, ela já não é mais o elemento decisivo para o vômito. Eu vejo muito vômito naquela pessoa que vai tem que levar a criança na escola, e está tomando um café da manhã e está atrasado, e a esposa está buzinando, e ele tem que tomar um café e comer um pão rápido, e aquilo ele entala, ele pode vomitar, né? Ou aquela pessoa, como a Sabrina comentou, que não faz um acompanhamento muito bem feito da parte emocional, e acaba tendo na comida um elemento calmante, e muitas vezes num quadro de uma ansiedade muito intensa, a pessoa tem um episódio compulsivo, e nesse episódio compulsivo há uma ingesta muito veloz de comida e há o vômito também. Mas embora eu não seja cirurgião, mas a grande observação que eu vejo como clínico atendendo é uma mudança muito grande da questão da participação do paciente sobre o vômito. Hoje, o paciente tem domínio e ele consegue
ter atitudes que evitam a questão do vômito. Sim. Eu gostaria de ampliar um pouco a pergunta, doutora Sabrina. Você como mãe da Beatriz, né? O dia a dia não é fácil muitas vezes, né, para a mulher, para o homem, mas principalmente para a mulher como mãe. Quando a criança vem, amamentou, veio a parte da mamada e vem a parte das papinhas, né, onde a criança começa a comer. Será que até onde? Eu sempre coloco meus pacientes, né, que tem que comer devagar. Mas a criança não é treinada a comer rápido pela maioria das mães. Não é crítica à mãe. Entendeu? Não é crítica à mãe, mas você vê um comportamento, às vezes a criança comer rápido, a criança ser treinada para comer rápido e continuar isso na idade adulta? Tem. É muito comum isso, porque a rotina do dia a dia faz com que a gente precisa agilizar para ir para a escola, para ir trabalhar, a gente está atrasado, então a gente acaba treinando a criança a comer rápido, né? Então, uma dica que eu sempre dou para os pacientes é cronometra o quanto que está levando de tempo para fazer a refeição. Levou 10 minutos, a próxima refeição tem que ser o dobro do tempo, 20 minutos. Aí a gente já vai testando a velocidade para pensar bem no pós-operatório, comer devagar, né? Até que a gente coloca comida na boca, fez a digestão e enviou a mensagem para o cérebro que a gente está começando a ficar satisfeito, isso leva um tempo. Então, se a gente come um prato inteiro em 5 minutos, a gente nem avisa que a gente começou a comer, né? Lá a mensagem para o nosso cérebro. Então, a gente acaba comendo um volume muito maior do que deveria, né? Isso antes da cirurgia. No pós-operatório é meio difícil acontecer isso, né? O paciente vai sentir mal se comer um volume maior. Mas a gente precisa realmente treinar o comer devagar, colocar o garfo e a faca na mesa, porque a gente não tem esse hábito, né? Se a gente for olhar, é tudo muito rápido. Às vezes na empresa come em pé, não dá nem tempo de sentar para fazer uma refeição com calma, né? O garfo e a faca não fogem do prato. Não fogem. Vamos à segunda pergunta, por favor. Tenho uma dúvida, doutor. Eu gostaria de saber como é a recuperação após a cirurgia bariátrica. A questão da recuperação após a cirurgia bariátrica também eu acho que está um pouco ligado ao preparo do paciente. Sim. O paciente tem que estar preparado. Mas eu tenho que tomar só caldinho, daí eu vou para uma papinha, eu vou tolerar isso. O paciente tem que estar sabendo e, ao mesmo tempo, como o Dr. Tiago comentou, a questão dos peptídeos intestinais, que são hormônios, né? Digamos assim, entre aspas, muda imediatamente após a cirurgia. Tem estudos mostrando que no 3º dia a produção hormonal do paciente é totalmente diferente. Um estudo feito aqui no Brasil, na USP, né? O professor Marco Aurélio Santo, onde ele demonstrou isso. A mudança em 3 dias é outro paciente, né? Em termos hormonal. Então, isso ajuda o paciente a conseguir passar essa fase da restrição maior. Né? E questão de dor. A questão da dor que eu vejo é uma questão quando havia o corte. Hoje, com a laparoscopia, minimizou muito, né? Tanto que a gente acaba dando alta sem analgesia. Eu gostaria de ver a opinião do Dr. Tiago, a experiência tua também de consultório, esses pacientes que você acaba vendo ali depois de 30 dias, a doutora Sabrina acaba vendo esse paciente depois de 15 dias, depois de 30. Como é que é o relato para vocês, essa questão aí de pós-operatório, a dificuldade? Eu acho que também a cirurgia ela pode ser também dividida nessa pergunta em antes e depois da videolaparoscopia, né? De fato, quando a cirurgia era aberta, a gente via aquela cena de como uma mulher pós-cesárea, né? Que anda com dificuldade, que não pode pegar peso e não pode pegar o bebê e tudo dói, né? E com a videolaparoscopia isso mudou muito. Então o que eu vejo, assim, eu não vejo o tema dor de pós-operatório como um tema relevante entre os pacientes que voltam comigo depois do pós-operatório.
Eu até às vezes eu fico sem jeito, porque a pessoa vem andando tão normal e tão bem, que eu fico pensando, será que ela fez a cirurgia? Né? Porque às vezes acontece de atrasar os trâmites para a cirurgia, a pessoa não faz, né? E a pessoa não vem com aquele aspecto de uma pessoa que está com alguma dor de recuperação. Então, eu acho que a videolaparoscopia trouxe essa grande vantagem e, como clínico que atende o pós-operatório, eu vejo isso. A impressão que dá é que a pessoa tem um gingado, vamos dizer assim, no andar, que lembra aquela pessoa que não fez cirurgia. Diferente de uma cirurgia plástica que você vê, pessoa, às vezes várias semanas, né, não pode levantar o braço, tem que alguém dar banho na pessoa, né? Então esses aspectos mais que dificultam o pós-operatório de algumas cirurgias, muitas vezes o paciente associa que a cirurgia bariátrica também é assim, mas ela não é assim, né? Salvo raríssimas exceções, né? Então, acho que a videolaparoscopia revolucionou isso. Eu gostaria de continuar com essa pergunta. E em questão das comorbidades, das doenças associadas, porque muitas vezes o paciente vem conosco e ele acaba migrando na sequência para o clínico, né? E então, em um percentual, a gente acaba perdendo um pouco o contato com os pacientes, alguns pacientes. Então, eu gostaria que você nos colocasse como é que você vê como clínico as comorbidades de diabetes, hipertensão e tantas outras. Sim. Eu vivi um período, época da faculdade, início da residência, em que a gente falava para o paciente, olha, você toma insulina e quando você for para casa, você para de tomar insulina. E o paciente perguntava, mas como que eu vou parar de tomar insulina com 1 dia de cirurgia, 2 dias de cirurgia? E a gente falava, olha, eu não sei por quê, mas você tem que parar, porque senão você vai ter hipoglicemia. Então, a desnecessidade de se usar insulina é uma realidade, né? A impressão que eu tenho é de que pelo menos 90% dos pacientes tipo 2 que usam insulina deixam de usar insulina. Entre os hipertensos também, mais de 50% das pessoas eu vejo deixar de usar os antihipertensivos. Pessoas que usam CPAP, também vejo deixar de usar CPAP. Pessoas que têm problemas ortopédicos, em que o ortopedista quase que condenou a pessoa a botar uma prótese, exceto se a pessoa perder bastante peso. No que ela perde esse peso, muitas vezes ela deixa de colocar a prótese no joelho, no quadril, né? A questão também da diminuição do risco de câncer. Nós já sabemos hoje que depois do cigarro, a obesidade é a segunda causa de câncer. Então, quando a pessoa ela fica magra, ela diminui o risco de câncer, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, tantos cânceres, câncer de pâncreas. Então, eu vejo assim a melhora da comorbidade como uma das grandes razões da cirurgia. Tanto é que o CRM hoje já aprova a cirurgia bariátrica para pessoas com IMC acima de 30, em razão da comorbidade chamada diabetes, né? Porque nós sabemos que uma pessoa diabética, ao longo de 10 anos, ela tem cerca de 10 a 20% de risco de infartar nos próximos 10 anos. Sim. Então, a comorbidade ela é tão relevante que ela até antecipa a indicação de cirurgia já com a chancela do CRM, permitindo-se fazer com IMC acima de 30. Ainda isso não foi incorporado no rol da ANS, mas só para a gente citar o quanto que a comorbidade é relevante e o quanto que a cirurgia melhora as comorbidades no pós-operatório. Obrigado. Sabrina, como que você que eu vejo paciente vê essa na questão? recuperação? Eu vejo Você fica paciente, bem próxima, né, do paciente. Sim. Hoje eu vi uma paciente, ela operou na segunda, né? São 4 dias no pós-operatório. Tava tranquila, caminhando bem, chegou na consulta, falei, fez a cirurgia? Fiz. A única dificuldade que ela tinha ali mesmo era que ela precisava hidratar, então precisava tomar água, né, parar de falar, para tomar os golinhos de água ali, a única coisa que mudou na rotina dela, né, mas ela estava tranquila, caminhando, já estava cozinhando, então já bem tranquila, a recuperação é rápida, né, salvo algumas exceções que fogem do nosso controle, mas é muito difícil isso, né?
paciente volta a fazer caminhada, né, rápido, até indicado caminhar, né, Sim. no pós-operatório. 45 dias já é liberado para academia, então o paciente já volta empolgado. Opa, o médico me liberou para ir para academia, então já começa um treino para fortalecimento muscular, né? Então essa recuperação é bem tranquila. Você vê muito ainda aquele conceito de eu operei, tenho que ficar em repouso, não posso caminhar. Como é que você tem visto isso? Tem muito ainda? A gente ou não? orienta, né, para não ficar parado. Mas, assim, a maioria dos pacientes, eles já estão, né, vê que não tem dor, então já vai liberando um pouquinho mais. Eu acredito que se a cirurgia doesse, né, o paciente sentisse a dor, ele ia ficar um pouquinho mais parado. Como era na época da cirurgia aberta. Laparotômica, né? Desde que eu comecei a trabalhar com cirurgia bariátrica, já tem 5 anos, eu vi uma cirurgia aberta em toda a história. Não tenho mais visto. E realmente a recuperação é diferente. E é necessário quebrar a cultura que é às vezes intuitiva na população de que depois de uma cirurgia é necessário repouso, né? E ao contrário, depois da cirurgia é necessário movimento, né? Uma das principais causas de mortalidade em qualquer cirurgia é a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar ela advém de um quadro de desidratação, de um quadro de imobilidade. Então, às vezes, a gente tem, do ponto de vista cultural, aquela ideia de que a pessoa que fez uma cirurgia é um copo de cristal, né? Que qualquer movimento vai soltar um ponto, de que a pessoa pode se machucar e que a gente tem que ser solícita à pessoa e ajudar a pessoa a se levantar. Existem algumas situações particulares que isso é verdade, né? Cirurgias plásticas com prótese na mama, como eu citei, a pessoa não pode nem lavar o seu próprio cabelo. Mas são situações excepcionais. No assunto que nós estamos conversando, que é a cirurgia bariátrica, é o contrário. A ordem é se movimentar, já se movimentar, se possível, na ida da recuperação anestésica até o quarto. Se possível, já andando nesse período, né? No quarto, então, já tem que andar. Então, é importante enfatizar para a população de que a movimentação precoce, ela não só é permitida, como ela é necessária e obrigatória. Continua muito forte, né, a questão ainda dessa tradição, né? As pessoas são bastante mantêm uma tradição, uma cultura, né, que vai passando, né, de um para outro, e isso é muito forte. O que é negativo parece que perpetua mais, né? Sim. E falar que não senti nada é uma coisa que não sai muito para a sociedade, né? Eu acho que tem a ver com a questão cultural e tem a ver com um período longo em que a cirurgia bariátrica foi feita de forma aberta, e que de fato o paciente com o corte aberto, de fato ele tinha uma recuperação mais dificultosa, dor no pós-operatório, que deixava ele mais com tendência a ficar mais parado, acamado, muitas vezes tomando analgésicos contínuo, né? Somando analgésicos por longo período, somando analgésicos, derivados de morfina, anti-inflamatórios, né? E hoje é comum o paciente falar que não tomou nenhum analgésico no pós-operatório, né? Então, cada caso é um caso, mas é muito comum o paciente relatar que não precisou tomar analgésicos no pós-operatório domiciliar, depois que teve alta para casa. Sim. Então, esse mito tem que ser desfeito, e acho que nessa reunião nossa aqui podemos contribuir para isso, né? Então, enfatizar que quem estiver interessado em fazer a cirurgia, entender que a deambulação precoce é fundamental para uma boa recuperação da cirurgia, para evitar de se perder massa muscular, né? Porque perde-se muito peso no primeiro mês, mas se a pessoa não tomar cuidado, perde-se muita massa muscular. E um dos elementos que pode amenizar a perda de massa muscular, além da importância da trombose, que nós já comentamos, você veja como que a atividade física ela se ramifica em vários benefícios, né? Evita-se trombose, ou mitiga-se o risco de trombose,
melhora, diminui a perda de massa muscular no pós-operatório. Acho que esse mito que o senhor comentou e que trouxe aqui como questionamento é bastante importante ser grifado e enfatizado. Obrigado. Vamos para a próxima pergunta. A minha dúvida, doutor, é o seguinte: eu vou sentir muita fome depois que eu fizer a bariátrica? É uma pergunta bastante frequente, né? Essa questão da fome depois que fizer a bariátrica. A questão da fome. No pós-operatório imediato, como a gente já comentou aqui, os peptídeos, eles elevam esses hormônios intestinais, né, que são positivos, que vão lá no meu cérebro, me dá saciedade, outro hormônio desce, a grelina desce, que também diminui minha fome. Então a mudança, eu sempre falo, é com o bisturi, né? Muda o paciente com o bisturi, na mesa cirúrgica. O que ocorre em relação à fome no pós-operatório são algumas pessoas, eu acho que é muito importante fazer esse preparo novamente. A gente volta para o preparo adequado, psicológico, nutricional, uma orientação adequada desse paciente e ele se envolver mesmo, né? Ter, como você coloca muito bem, o comprometimento, né? Isso também vai minimizar essa fome. Num momento que está ingerindo alimentos sólidos, vontade de comer a pessoa tem. Eu tenho um relato, assim, os pacientes normalmente relatam que vontade de comer existe, mas ele faz um prato enorme, chega lá, come um pouco e já sacia, né? Então, a fome é o quê? É a preservação da espécie. E com isto eu tenho que comer, mas eu como pouco e sacio. Eu gostaria, Sabrina, conversando com você, a questão da fome, como é que você vê? Os pacientes relatam que realmente não tem fome, né? Até a fome começa a surgir ali para quase 1 ano de cirurgia, que daí o paciente fala, agora eu já estou começando a sentir um pouquinho de fome, né? Fiquei um período maior de jejum, já me deu aquele vazio no estômago, um pouquinho de fome. Mas realmente no pré-operatório imediato o paciente não tem fome. Tem a vontade de comer, né? Então, assim, às vezes a gente tá ali junto, né? Família, o paciente vai ter vontade de comer, né? Mas o que muda muito também é o paladar. Então, assim, o paciente que gostava bastante de doce, no pós-operatório imediato ali, já olha para aquele doce e sente aquela repulsa. Não quero aquele doce, não vou comer. Claro que depois, né, a gente vai adaptando o paladar e, experimentando um pouquinho, pode voltar a comer o doce e gostar do doce, né? Mas a adaptação do paladar no início da cirurgia, eu sempre falo para o paciente, aproveita isso, porque muda o paladar. A sensação de fome também, ela, né, praticamente é inexistente. Então, aproveitar esse período que não vai sentir fome para a mudança de hábitos, né? O preparo psicológico também, né? Doutor Tiago, a questão da fome, como é que você vê no teu consultório? Durante um bom período, né, um período quase de 2 décadas, os pacientes perguntavam isso, essa pergunta que ela fez. Eu vou ter fome no pós-operatório? E a gente respondia que não. E o paciente perguntava, mas como que eu não vou ter fome se eu só vou tomar líquido? E a gente sabe que líquido sai do estômago rapidinho, sim, deixa o estômago vazio. E estômago vazio, qualquer criança sabe que estômago vazio gera fome. E a gente ficava numa situação desconfortável porque nós não sabíamos dar a resposta. A gente só afirmava, você não vai ter fome. E quando a gente era questionado o porquê, a gente não sabia dar resposta. E aí, como eu falei, no início dos anos 2000, descobriu-se que o intestino não é só um tubo que absorve alimentos, como a gente aprendeu na fisiologia, sim, da faculdade. O intestino ele é muito mais do que um tubo que absorve alimento. O intestino é um conjunto de glândulas que produzem vários hormônios e que foram acidentalmente, entre aspas, descobertos a partir do advento da cirurgia bariátrica. Porque eu acredito que o Dr. Fob e o Dr. Capella tiveram 2 grandes surpresas no pós-operatório. Eu imagino que eles deviam pensar, as pessoas vão ter dificuldade no primeiro mês, porque elas vão ter que fazer uma dieta líquida
porque senão não vai haver uma cicatrização correta da cirurgia, e nós vamos passar um aperto porque as pessoas vão ficar com o estômago vazio e vão reclamar de fome. E eu imagino que os pacientes voltando no pós-operatório e falando, olha, não estou com fome, isso deve ter surpreendido eles. Até porque na época que eles inventaram não se sabiam desses peptídeos intestinais, como se sabe hoje, né? E hoje a gente sabe que a mudança anatômica que a cirurgia bariátrica promove na pessoa faz com que haja chegada de resíduos alimentares no final do intestino delgado, e a chegada de resíduos alimentares no final do intestino delgado deflagra no intestino delgado, de maneira surpreendente, a produção de uma série de hormônios, que são exatamente esses peptídeos que nós estamos nos referindo. Sim. E são eles que vão lá no cérebro indicar para a pessoa que ela já se alimentou. São eles que vão lá no estômago fazer com que o esvaziamento gástrico fique mais lento. E são esses elementos, entre outros que ainda nós estamos compreendendo, que explicam por que a pessoa tem tanta facilidade nesse período de um mês. A dificuldade que eu vejo maior não é com a fome, é com o hábito de mastigar, né? Nós temos uma anatomia que foi feita, a nossa mandíbula foi feita para mastigar, para morder. Nós temos dentes fortes, capazes de ter um dos músculos mais fortes que nós temos, é o masseter, que é o músculo da mandíbula. Então, nós estamos acostumados a mastigar. Então, as pessoas, de fato, elas sentem esse estranhamento de ficar 30 dias sem mastigar. Mas o que facilita demais esse período é que fome mesmo, como regra geral, as pessoas não sentem, né? E em razão muito desses peptídeos intestinais. Vocês observam mais ou menos, vocês observam mais ou menos com quanto tempo começa essa fome? E a percepção que eu tenho, e gostaria de ver a opinião de vocês, que o ser humano, ele tem necessidade de crocar os dentes. Né? Nós viemos da onde? Coletando alimentos na natureza. E alimentos duros, alimentos que nós tínhamos que realmente usar a musculatura forte para conseguirmos nos alimentar. Sim. E eu sempre digo, olha, se você deixar uma bolacha, nos sirva uma bolacha aqui, que já está aberta há 3, 4, 5 dias, ela está molinha, nós não vamos ter prazer. Uhum. Agora, crocar os dentes, parece que o ser humano tem necessidade de crocar os dentes. Não sei a opinião de vocês e qual orientação vocês dariam para esse crocar dos dentes. Sim. O que dá Sabrina. O que dá para fazer ali no pós-operatório é congelar os caldinhos, né? Para morder o gelo, né? Eu não acho seguro colocar comida sólida na boca para mastigar e cuspir fora. Porque a gente não é preparado para cuspir, né? A gente é preparado para engolir. Então, pode acontecer um acidente de engolir quando não deveria. Então, a questão de mastigar o gelinho ali facilita essa questão de a vontade da mastigação, né? No pós-operatório ali dos 15, 30 dias, né? Que é o principal. Depois, quando entra na dieta branda, na dieta sólida, já não tem mais essa necessidade, né? Mas na dieta líquida, o gelinho ajuda bastante. Ótimo. Essa mudança. Obrigado. Tiago. Vejo da mesma forma. E eu acho que também a pessoa se anima muito com o resultado que ela tem. Porque a perda de peso nesse período, ela é diária, né? Então, não é uma perda de peso como comumente é a perda de peso, em que a gente se pesa hoje e vai ver o resultado daqui 1 mês, 2 meses. Nesse período que a gente está se referindo da dieta líquida, a perda de peso ela é diária e ela é significativa. Então, acho que também o ser humano ele também se empolga com os resultados também. O resultado de alguma coisa também ameniza a dor do momento, né? Quando um atleta está lá se dedicando ao máximo, ele está se dedicando porque ele enxerga uma medalha, ele enxerga um troféu, ele enxerga uma vitória. E a pessoa, quando faz a cirurgia, ela tem uma vitória todos os dias. A vitória de perceber que deixou de tomar insulina, a vitória de ver que não está tomando antihipertensivo e a pressão está 12/8, a vitória de ver que
uma série de medicamentos que a pessoa comprava e que gastava um dinheiro grande na farmácia, a pessoa agora está podendo usar esse dinheiro para o seu próprio lazer, para o seu próprio bem, né? Então isso tudo também eu acho que ameniza essa fase curta, né, de 1 mês, 20 dias, às vezes a depender do paciente, de dieta líquida. Então acho que a pessoa também tem que ter essa visão de que há um resultado muito positivo a se obter, e isso deve amenizar um pouco a dificuldade do momento. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. Doutor, gostaria de fazer uma pergunta. Quais os cuidados no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica? Os cuidados no pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser no pós-operatório imediato e na continuidade do acompanhamento. No pós-imediato é se movimentar, sair da cama, se hidratar constantemente, fazer uma hidratação adequada, prestar atenção nessa hidratação, né? Nos caldinhos, nos isotônicos, né? E o cuidado que eu tenho é mudar um pouco, eu vejo muito a questão da importância de mudar um pouco, muito, a alimentação familiar, o comportamento familiar. Tá? Não adianta eu quero fazer dieta e os demais da família boicotarem. Eu acho que é importante a família entrar numa nova qualidade de vida alimentar. Como que você tem visto isso, Sabrina? A questão alimentar na continuidade do pós-operatório. É o engajamento da E família. atividade física sim. também, desculpa. Engajamento da família, né? Às vezes a mãe faz a cirurgia bariátrica e acaba que ela traz... Tem 2 viés ali, né? Ela pode ir para melhorar a alimentação da família inteira, né? Ou o pai, né? Fez a cirurgia e melhora a alimentação da família inteira. Ou eles fazem a cirurgia e pode piorar a alimentação da família. Por quê? Por exemplo, assim, a mãe vai lá, faz a cirurgia. Ela não está podendo comer, mas os filhos podem comer. Então, ela acaba fazendo a comida, o mesmo volume que fazia antes, a mesma comida, e ela come só um pouquinho. E a família continua comendo como era antes. E ela se contenta em fazer a comida para a família. Então, a família acaba ganhando peso, né? Porque ela demonstra amor, né? A gente sempre demonstra amor com comida. Isso é da época dos nossos avós, né? A avó enfia comida no neto, né? Então, a gente tem muito essa tendência de demonstrar amor na comida. Ah, eu te trouxe um bolo, eu te trouxe alguma coisa, então a mãe acaba, como ela não pode, ela acaba fazendo e suprindo a necessidade dela com a família. Então a família acaba piorando os hábitos. Então por isso a gente tem que trabalhar bastante a questão da família junto, trazer a família para a reunião de bariátrica, para as consultas, para tudo que é possível, trazer a família junto para mudar o hábito dessa família, né? Para a gente puxar a família para um hábito mais saudável. Porque se a família não acompanhar, pode acontecer isso, e daqui a pouco fez a cirurgia a mãe, daí vem o filho e vai continuando a família na cirurgia bariátrica. É o que nós temos vivido, né? Bastante. Agora, importante, eu não sei se vocês veem uma diferença entre os pacientes atuais, Tiago, que já se envolveu lá, a questão de tantos anos atrás aí com a bariátrica, os pacientes que nós operávamos com o anel lá atrás e hoje, se nota uma diferença de comportamento, alguma coisa assim? Algo assim? Eu vejo assim que a questão da técnica cirúrgica, ela mudou muito. Mas o comportamento eu vejo que depende muito do preparo que começa desde antes da cirurgia. Porque uma cirurgia que você coloca anel e outra que você não coloca anel, não vai mudar a cabeça da pessoa. Então o que vai mudar a cabeça da pessoa é aquilo que nós falamos, aquela palavrinha-chave, o envolvimento, né? Então eu acho que a cirurgia ela deve ser considerada um ponto de partida
por uma mudança de estilo de vida. Por exemplo, a maioria das pessoas que quando fazem cirurgia não gostam de tomar Coca-Cola nos primeiros meses. Seja porque o gosto, e não podem, né? Mas se pudessem, o que a pessoa experimenta, ela me fala, eu acho que o gosto não ficou bom, o gás sobe, me incomoda. Então essa pessoa ela ganha uma grande oportunidade de, uma vez que aquilo já não está agradando a pessoa, um refrigerante, então a pessoa deve aproveitar e falar, poxa, que oportunidade que eu estou tendo de passar um período em que eu não gosto mais de um refrigerante, então vamos aproveitar esse período e colocar como o resto de vida, entendeu? Então, agora existem outras pessoas que não vão com esse espírito, vão com o espírito do seguinte, a minha amiga falou que a vida volta ao normal depois de um ano. Então a pessoa fica beliscando aquele refrigerante toda semana no primeiro ano, por exemplo, falando, nossa, mas isso não está gostoso. Mas a pergunta é, mas se não está gostoso, por que então a pessoa tenta na outra semana tomar de novo, né? Então é o contrário. Então a pessoa precisa, isso tem muito a ver com o trabalho do psicólogo, o trabalho da família de não comprar o refrigerante, né? O trabalho do endócrino, do nutricionista, do cirurgião, né? Em mostrar para a pessoa isso, né? Mostrar que ela está ganhando uma grande oportunidade de sentir o doce mais doce, como a Sabrina falou, e não achar aquele doce tão gostoso durante vários meses, e então emendar e falar, poxa, eu comecei não gostando mais do doce, porque eu achei ele muito doce, e acabei largando o doce de lado. Mas existem pessoas que têm um comportamento, muitas vezes acho que por falta de orientação profissional e também da família, em que a pessoa não gosta do doce por algum período, mas fica toda semana falando, será que agora essa semana está diferente? Porque a minha amiga falou que depois de um tempo o paladar volta a gostar de doce. Então as pessoas, na verdade, buscam a retomada do status quo, ou seja, da origem, do estado original, né? Então, isso tudo tem que ser muito discutido, por isso que a cirurgia ela não pode ser feita com pressa, né? Você não pode decidir, por exemplo, a pessoa não pode ouvir um podcast desse e já se empolgar e já querer marcar a cirurgia para a semana que vem. Não, porque tudo isso é um processo muito longo, né? Eu gosto muito quando o senhor fala nas palestras, que são feitas mensalmente na Santa Casa, de que o paciente ele deve voltar à palestra, né? De que o senhor fica feliz quando vê o paciente voltando na palestra, porque se ele está voltando na palestra, ele está mostrando que ele está tomando uma decisão consciente, uma decisão orientada, ele está sedimentando a sua decisão em diversas conversas com a família, em reflexões que ele faz com ele mesmo, entendeu? Então eu não vejo assim, ao longo dos anos, uma mudança de comportamento em relação a esse assunto. O que eu vejo nós profissionais temos que ser uma lâmpada para iluminar essas pessoas a enxergar a importância disso daí, né? Então depende muito do profissional ser um promotor disso e depende do paciente de querer entrar nesse clima aí, né? Ele e trazer a família junto. Enfim, envolvimento. Engajamento. Né? Vamos para a próxima pergunta. Essa mais uma aí. É a quarta, né? Isso, tem a quarta e tem mais uma. Vamos para a quarta pergunta. Doutor, eu também tenho mais uma dúvida. Quando é importante o início do tratamento com uma equipe multidisciplinar no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica? Eu vejo que o preparo pré-operatório com a equipe multidisciplinar tem que começar imediatamente quando o paciente imagina que quer fazer a cirurgia bariátrica. Isso. Não é porque ele começou uma consulta com a nutricionista, com psicólogo, com endócrino e até com o cirurgião que ele tem que operar amanhã. Né? Ele tem que começar o seu tratamento quando se sentir que está apto para poder operar, os profissionais liberarem, não ir no profissional só para ter um laudo
né? A preocupação é o laudo, porque sem o laudo ele não opera, né? Mas ele tem que aproveitar esses profissionais, né? Então isso, pensou em operar, vai para o profissional. Começou a ganhar peso, no início desse ganho de peso, tem que procurar um socorro. Pessoas que não são obesas mórbidas, um sobrepeso, tem que procurar os profissionais adequados, que trabalhem bem com isso, né? Exatamente. Quando você começaria, Tiago, esse preparo? Como é que você sugere para os pacientes? Quando chegam no teu consultório, né? Um paciente que está com indicação cirúrgica, né? E o paciente diz, como é que eu faço? Como é que você orientaria assim, esse início de pré-operatório? Eu vejo muito paciente no estado em que ele está pré-elaborando a cirurgia. Ele está em cima do muro, em que ele ainda não sabe se ele vai para uma estratégia clínica ou se ele vai para uma estratégia cirúrgica. Ou seja, você vê que ele ainda nem se decidiu pela estratégia cirúrgica. Eu acho que esse já é o momento de uma equipe multidisciplinar. Então, quanto mais precoce a integração dele numa equipe multidisciplinar, melhor. Inclusive no estado em que ele nem elaborou ainda 100% a ideia da cirurgia. Né? Porque aí ele vai entender melhor o procedimento e algumas pessoas vão decidir que a cirurgia é o melhor caminho e outras pessoas vão decidir que a cirurgia não é o melhor caminho. Né? Então, esse acompanho multidisciplinar, ele é importante também para a etapa decisória também, né? E depois que a pessoa está plenamente decidida, essa equipe multidisciplinar ela é importante para o resultado da cirurgia, tanto o resultado de curto prazo como o resultado de longo prazo. Eu vejo muito que o paciente que está com obesidade, ele precisa iniciar um tratamento em busca do emagrecimento. Então, se ele não decidiu ainda cirurgia bariátrica ou tratamento clínico, ele vai ter que procurar algo para emagrecer. E o preparo da cirurgia bariátrica, muitas vezes, pede que o paciente emagreça, né? Para ter uma cirurgia mais segura, para ter um resultado melhor, né? Então, às vezes, o paciente fala assim, não, eu não vou fazer o tratamento clínico, não vou iniciar com a nutricionista ou com o psicólogo, né? Porque se eu quiser fazer a cirurgia bariátrica, eu vou ter emagrecido, né? Então, muitas vezes o paciente precisa perder peso. Então, ele começar o quanto antes e perder peso não vai interferir na decisão lá na frente de fazer ou não a cirurgia, né? Muito pelo contrário, isso vai ajudar e o paciente está mais preparado para ir para essa cirurgia. Tomar uma decisão mais consciente. Consciente. Né? Sabrina, como é que você tem visto também a questão de vitaminas nos pacientes, no pré-operatório e no pós-operatório? Muitas vezes o paciente ele já vem com uma deficiência nutricional, né? A falta de uma B12, de uma vitamina D. Então, a gente precisa preparar esse paciente para a cirurgia, suplementando essas vitaminas que já estão em deficiência, até preparando ele para uma cicatrização melhor no pós-operatório, né? Toda essa questão. E no pós-operatório também a gente vai fazendo o acompanhamento e vendo que o paciente realmente precisa de suplementação. Geralmente um polivitamínico, mais uma suplementação para algo específico que esse paciente tenha, né, em questão. E é mais tranquilo a questão, né, dos polivitamínicos, tudo, a vitamina. Você tem visto muitas pessoas, doutor Tiago, no pré-operatório, ainda, digamos, com um nível de desnutrição, a vitaminas, a proteína. Como é que você tem visto hoje? E ao que você atribuiria essa deficiência, como a Sabrina falou, no pré-operatório? Eu acho que sim. Tem dois conceitos que precisa ficar claro para quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica. O primeiro é o conceito de que, a priori, a princípio, ela deve ter em mente a ideia de que cirurgia é sinônimo de suplementação a princípio para o resto da vida, de vitaminas. Então esse é um conceito que eu acho que a pessoa tem que ter. Agora, um outro conceito é um conceito exagerado que às vezes quem está pensando em fazer a cirurgia ouve das fake news, né, de que a pessoa que faz a cirurgia tem que tomar um monte de vitaminas, né, dá a impressão de que a pessoa tem que ter um armário lotado de vitaminas e tomar uma de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, uma no meio da tarde. Não, na maioria das vezes, embora, como eu falei na primeira parte,
vitamina vai fazer parte, a princípio, do resto da vida da pessoa, mas, em geral, essa vitamina que vai fazer parte se resume normalmente a um comprimido de polivitamínico por dia, ou às vezes 2, porque às vezes é um medicamento que a indústria dividiu em 2 tabletes, né? Mas normalmente é um polivitamínico que tem que se tomar. Às vezes, a depender do caso, sobretudo mulheres que menstruam muito intensamente, a vitamina B12 e o ferro. Isso é mais comum em mulheres por conta da menstruação. Na vida fértil. A vida fértil, né? Às vezes tem mulheres que menstruam, a gente chama de metrorragias, né? Sim. É como se a pessoa tivesse uma hemorragia vaginal a cada menstruação. Então, ali no sangue é rico em ferro, rico em B12, então ela vai ter uma deficiência maior. Então, normalmente, o que significa vitaminas no pós-operatório? Significa isso. A princípio, tomá-las por tempo indeterminado, mas não naquele conceito que as pessoas têm de que vai ter uma mesa imensa de vitaminas de 10 tipos diferentes em que a pessoa tem que tomar. Não. Normalmente é um polivitamínico e, pontualmente, sobretudo em mulheres que menstruam bastante, a vitamina B12 e o ferro, né? Então isso é importante, porque eu vejo muito no consultório a pessoa pensar assim, eu não quero fazer a cirurgia porque meu vizinho falou que tem que tomar muitas vitaminas. E um terceiro conceito importante é o seguinte, existem casos de pessoas que têm que tomar bolsa de sangue no hospital depois de uma cirurgia bariátrica. Ou seja, a pessoa chega num estado de deficiência de vitamina gravíssimo. E isso às vezes passa a impressão para a pessoa de que isso é uma coisa que acontece assim, que é comum, ou que a pessoa não tem uma participação nisso daí, como se fosse aleatório, como se a cirurgia bariátrica escolhesse algumas pessoas que têm o azar de evoluir com uma falta de vitamina a ponto de ter que tomar uma bolsa de sangue. Não, isso acontece em geral. A explicação disso é aquela palavrinha que a gente falou várias vezes, que é o envolvimento. São pessoas que não costumam acompanhar exames no pós-operatório. Depois que eu dou o laudo de liberação da cirurgia da minha parte, eu costumo não ver a pessoa. Vejo quando ela está para tomar bolsa de sangue, né? Abandona o tratamento, não toma as vitaminas. Qual percentual você acha que debanda, que opera, eu acho que tira os pontos e não procura mais? Eu acho que depende muito do profissional. Pacientes. Eu acho que depende muito do profissional. Eu assisti um vídeo da internet em que tinha uma clínica em que a pessoa fazia cirurgia em poucos dias. Eu chegava de manhã, passava num profissional, depois à tarde passava no outro e completava o pós-operatório ali. Eu acredito que nesse fluxograma, essa porcentagem é alta. A cada ano, a gente tem participado mais de pacientes que se envolvem mais, né? A gente praticamente tem feito questão das pessoas participarem já antes da cirurgia de palestras explicativas sobre a cirurgia, né? Então a gente acaba, dependendo de como o profissional conduz a sua vida profissional, ele pode selecionar pacientes ou ele pode, né, ajudar a doutrinar pacientes a serem mais envolvidos. Então, assim, eu vejo assim, na minha casuística, na minha porcentagem, eu vejo raramente a pessoa ter uma deficiência de vitamina nesse grau, entendeu? O que a gente vê é aquela vitamina B12 que está ali no limite da normalidade, que você, antes de ficar abaixo, você já repõe B12, mas são pessoas que vão na consulta regularmente, fazem exames regularmente, mas foram doutrinadas lá no pré-operatório a saber da importância disso, né? Então, eu acho que a sua pergunta ela é respondida assim, depende da equipe que acompanha esse paciente. Se for aquela equipe que não dá importância a esse envolvimento e não joga essa luz no paciente que ele tem que se envolver, e o paciente então fica solto, perdido, e isso é uma estatística que deve ser relativamente alta, né? Agora, entre aqueles que se mantêm fazendo exames nas consultas, isso eu não me lembro de alguém que continua acompanhando no pós-operatório e que teve que
tomar uma bolsa de sangue. Isso eu nunca tive essa experiência. As experiências que eu tive são pessoas que sumiram do consultório e voltaram depois de anos, sem fazer exame algum, sem tomar vitamina alguma, comendo alimentos de calorias vazias. Imagina que você se alimenta de bolacha o dia inteiro. Então, não faz exame nenhum. Então, você está vulnerável a ter uma anemia com risco de ter que tomar uma bolsa de sangue. Mas veja que a pessoa tem que levar ao extremo a sua conduta de não envolvimento, né? Tem que levar ao oposto ao envolvimento que a gente tanto enfatizou aqui, né? Então, a cirurgia é uma coisa muito séria. A gente aqui está falando de vários aspectos positivos, mas a gente também tem que deixar claro que essa pessoa ela tem que estar vinculada a um acompanhamento profissional. Não é fazer a cirurgia e deu, não tenho mais nada para fazer, né? O paciente precisa se envolver. Às vezes a pessoa, ela vê a cirurgia como a responsável por ela. A cirurgia vai resolver os problemas. A cirurgia é uma big ferramenta. Né? É uma ferramenta que realmente ajuda a perder peso, e muito. Agora eu tenho que ser, digamos, não preciso ser um aluno nota 1000, mas eu tenho que ser aprovado, pelo menos. Né? Então, esse envolvimento, novamente. Que não é complexo, né? Não é nada complexo, mas exige um envolvimento. Dr. Fábio, eu vejo que o mundo ele evoluiu para um mundo muito agitado. Né? Hoje é super comum as pessoas terem dois trabalhos. É muito comum a pessoa trabalhar de dia e fazer uma faculdade à noite. É comum a pessoa viajar e ficar dias fora de casa e depois voltar. Nós não vivemos mais aquele mundo de 40 anos atrás, em que as 24 horas rendiam bastante. Hoje a gente precisa de o dobro do tempo para cumprir as nossas atividades. Isso acaba comprometendo muito a possibilidade de uma pessoa cumprir uma dieta e um exercício que a natureza exige dela. Né? Então eu sou bastante sensível a essa mudança social que nós tivemos. Né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu achava que a pessoa que não ia para a academia todo dia era uma pessoa preguiçosa. Eu me equivoquei a pensar isso daí. Eu achava que era cobrar da pessoa e se ela voltasse na consulta dizendo que não foi para a academia, eu tinha que cobrar de novo. E hoje eu vejo que não, hoje a vida é muito complexa. Às vezes a gente cuida de filhos sozinhos, porque às vezes a gente fica viúvo, passa por separação. Às vezes a gente viaja muito, como eu falei, faz faculdade, tem 2 trabalhos. Então eu vejo a cirurgia como uma forma, uma ferramenta que permite a pessoa emagrecer dentro desse cenário em que há limitações para se cumprir uma dieta de exercício da maneira que a lei da natureza quer. E paralelamente a isso eu vejo uma evolução da cirurgia. A cirurgia era aberta, foi para videolaparoscopia, ela era mais manual, agora usa grampeadores. A cirurgia tinha um longo tempo de internação hospitalar. A cirurgia, obrigatoriamente, nas primeiras 48 horas, a pessoa ficava na UTI. Hoje, a UTI é uma exceção. Hoje, o tempo que a pessoa ficava, no tempo passado, o tempo que ela ficava na UTI, hoje é o tempo que ela fica toda na internação no quarto, né? Então, eu vejo essa junção. De um lado, a cirurgia evoluiu muito, né, os riscos cirúrgicos caíram drasticamente, e, por outro lado, a sociedade ficou mais complexa e ficou mais inapta, muitas vezes, ao cumprimento das regras alimentares de exercício que a natureza impõe. Então, é nessa junção de uma cirurgia que evoluiu e uma sociedade que ficou, muitas vezes, mais limitada, não limitada no sentido de competência pessoal, mas limitada no sentido do contexto que ela vive, né? De muitas atribuições em que ela tem que priorizar outras questões e não, às vezes, a academia todo dia e o preparo da dieta. Então, eu vejo a cirurgia assim como entrando dentro desse cenário, né? E vejo a cirurgia como algo que a pessoa tem que ter uma responsabilidade de fazer aquele acompanhamento que a gente tanto falou aqui nessa nosso encontro aqui. Sabrina, tuas considerações aí finais. Eu acredito que a cirurgia é uma ferramenta que vai ajudar o paciente, né, no emagrecimento, precisa ter o envolvimento e trabalhar em equipe, né? Não deixar
ficar só, vou fazer ali mais ou menos só para fazer cirurgia. Não, o envolvimento é importante, né? Eu queria deixar aqui uma questão que a gente ouve muitos pacientes, que muitas vezes as pessoas confundem a cirurgia bariátrica com a cirurgia plástica. A cirurgia bariátrica é para tratamento de uma doença chamada obesidade. Doença crônica. Porque muitas vezes, crônico-degenerativa. Muitas vezes as pessoas estigmatizam o obeso, criticam o obeso. Eles têm uma doença. Eu sempre coloco, escuta, você acha que é opção minha estar careca? Você ter um cabelão bacana, né? Mas não tenho. Quer dizer, é um problema orgânico meu. E a obesidade tem tantos fatores que levam à obesidade que muitas vezes é muito complexo realmente a pessoa conseguir reduzir seu peso de uma maneira clínica, como você muito bem coloca, vocês dois colocam. Nem sempre consegue. Bastante atividade física, uma alimentação adequadíssima. Muitas vezes a pessoa come fora, come na empresa, né, e come o que é possível para, não sabe quando vai ser a próxima refeição, no sentido de correria da vida. Né? Então isso eu acho muito importante, né? As pessoas levarem o obeso, apoio ao obeso, não só criticar o obeso. Né? Isso eu acho que é muito importante e é fundamental para ter uma mudança de cultura. Né? E a família se envolver, quando começa a aumentar peso a pessoa, a família tem um envolvimento em conjunto para que todos tenham uma qualidade de vida melhor, em termos de saúde, em termos de peso, em termos de longevidade, porque a longevidade é uma realidade hoje. Tá? Se agora você tem uma longevidade com qualidade de vida, com articulações degeneradas, com N situações de saúde, é uma coisa difícil, é um sofrimento para a família, né? E para o Estado também acaba sendo um ônus, né? Em termos de situações aí de manutenção dessas pessoas. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês sempre muito disponíveis aí para atender os pacientes, para trazer o conhecimento e socializar aí o conhecimento com as pessoas. Quero agradecer a vocês e em especial também a Santa Casa, né, pela iniciativa de estar trazendo aí o conhecimento à população.